Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. E hoje, nosso programa Perguntas e Respostas sobre Psicologia do Esporte, tá certo? Hoje é o episódio 2 desse Perguntas e Respostas. A gente já teve o episódio 1. Estou gravando aqui nesse novo formato que vai ser direcionado futuramente para o canal do YouTube. E também estou ao vivo na outra plataforma aqui. Tem uma galerinha massa já entrando. E hoje selecionei algumas perguntas. Na verdade, foram 6 perguntas aqui que vocês enviaram nas caixinhas. Tanto a caixinha que eu enviei antes dessa live, como também na caixinha anteriores que eu já tinha enviado, para estar respondendo aqui para vocês e aprofundar um pouco mais em alguns dos conteúdos, certo? Vou estar só colocando aqui o nome da live para a galera que foi entrando e fixar também. A gente vai começar o nosso papo agora. Beleza, galera? Vamos lá. Primeira pergunta, gente, foi uma pergunta que eu achei muito legal, porque ela é básica, geral, serve para qualquer esporte, e eu até fiz uma sequência de conteúdos recentes que eu publiquei no Instagram, principalmente o pessoal que me segue pelo Instagram, e futuramente também vai estar na rede vizinha lá, que estamos ao vivo aqui também, mas que eu não posso falar por conta dessa live que dá problema. Então, eu vou trazer exatamente os pontos que eu trouxe no formato de Reels, certo? Mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Quando a gente fala sobre como ser mais focado, gente, isso é uma pergunta que se encaixa para qualquer atleta. Não importa a sua modalidade, seja futebol, seja basquete, seja jiu-jitsu, seja qualquer arte marcial, qualquer esporte em si, você vai precisar ter foco e concentração em algum momento. Dessa forma, eu separei 5 dicas, tá, que são importantes de como você pode estar desenvolvendo, sim, a sua concentração. Sua concentração é treinada, tá certo? Já aconteceu de ter atletas que eu atendi que ele chegou, Franklin, eu tenho um TDAH. Porque ele simplesmente tem dificuldade de ter concentração no dia a dia. E alguns ajustes, certo? Não são ajustes assim que eu vou estar passando exatamente para vocês de maneira geral, mas alguns ajustes somados a algumas técnicas, algumas habilidades desenvolvidas, ele percebeu que, ok, não é TDAH, não é porque eu vi um vídeo no YouTube que falou que eu tenho TDAH e te falou lá todos os sintomas que bateu certinho. Gente, se você ler sintomas da maioria dos diagnósticos, você vai sentir meio que tem, certo? Nossa, eita, sorry, aqui foi o pessoal, deu uma queda aqui do lado. Mas você meio que vai sentir que tem boa parte dos diagnósticos, certo? É uma característica assim, meio comum, porque no dia a dia, nós somos um pouco desconcentrados, temos dificuldades de manter a concentração uma parte do dia a dia. E realmente aqui deu um problema no suporte técnico, sorry. Espero que não caia novamente. Vamos lá. Primeira dica, tá certo? A menina que faz os cortes vai ficar com muita raiva dessa dificuldade. Mas primeira dica, simule condições de competição. Como assim, Franklin? É muito comum um atleta não conseguir produzir as mesmas condições que ele vivencia na competição durante os treinos. Por que isso? Franklin, quando eu chego na competição, parece que é outra coisa. E realmente é outra coisa. O barulho da torcida, a pressão de tempo em si que está sendo colocada, o adversário ser alguém que você desconhece, o time adversário ser mais agressivo, por exemplo, do que você normalmente vivencia na competição. Então, um adversário, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais difícil do que meus colegas de treino. Isso pode acontecer. Da mesma forma, a questão própria de não ter o técnico ali, de não poder fazer correções, a própria pressão de eu não posso errar aqui na competição. É uma pressão que no treinamento você pode errar. Na real, você tem que ter isso no dia a dia de treinamento, que você pode errar. É uma condição básica. Mas em competição, o erro não pode ser tão recorrente. Ele pode acontecer? Sim. Mas ele não pode prejudicar tanto o seu desempenho. Então, dessa forma, quando a gente busca simular condições de treinamento nas competições, o que a gente está buscando é tornar ali alguns momentos de treino muito similares a pressões que vão normalmente te desconcentrar, tirar o seu foco. Então, se você, atleta, busca colocar uma pressão de tempo, busca se colocar em situações ali que normalmente tiram o seu foco, tá? E isso são diversas, mas que você tem que perceber isso também, o que normalmente tira o meu foco? O que normalmente me faz ficar desconcentrado? Franklin, eu estou num treino, o treino é de 2 horas e eu não consegui ficar com a atenção 100%. Pô, velho, é 2 horas, ninguém consegue. Em algum momento você vai dar uma viajada. Só que aquele ponto é, você tem que saber não ficar 100% do tempo concentrado, mas saber voltar essa concentração. E principalmente com a competição, sua fadiga mental por conta lá do treinamento, pelas pressões impostas, é muito maior. Então sua concentração vai ser muito mais difícil de se manter 100% do tempo. Então assim, quando eu falo simular condições de treinamento, é realmente buscar fazer pequenas alterações ali em algum momento do seu treino. Tá? Isso você pode até estar acordando com o seu técnico de uma forma de encontrar, uma forma de vivenciar aspectos que vão ser
um pouco semelhantes, tá? Não vai conseguir simular igual, mas dá para deixar um pouco semelhantes ao da competição. Isso já vai te ajudar a ficar mais concentrado para competições, tá certo? Então, primeira dica, simule condições de competição. Segunda dica, certo? Rotinas pré-competitivas e planos de competição. Quando eu falo de rotinas pré-competitivas, gente, eu falo realmente de você ter tudo planejado. Como assim? Franklin, normalmente eu me distraio muito. No dia da competição, sei lá, eu não estou encontrando o meu crachá, não estou encontrando o papel de minha inscrição, que algumas competições podem pedir, não estou encontrando o kimono da sorte, sabe? Não estou encontrando minha meia da sorte, sei lá, alguma coisa do tipo. Não estou encontrando, sei lá, um presente que minha mãe me deu e que eu sempre levo ele, e se eu não encontro aquilo eu já fico mais ansioso. Isso já vai fazer com que você não se concentre bem, gente. Então, tenta fazer uma revisão, fazer um checklist de coisas que você precisa pegar, coisas que você precisa lembrar. Se organiza, não deixa as coisas acontecerem. Ah, não, amanhã eu resolvo. Amanhã, no dia da competição, é o dia eu resolvo tudo. Não. Quanto menos problemas você conseguir deixar para o dia da competição, melhor vai ser. Certo? Não simplesmente deixe as coisas acontecerem e ache que vai ser tudo bem. Não vai dar certo. Em algum momento, principalmente no momento de uma competição importante, momento de pressão, você vai errar. E você vai ficar desconcentrado e depois vai ocupar 1001 situações. Na real, faltou um pouco de organização. É isso. Faltou organização, gente. Então, assim, busquem ao máximo possível organizar suas rotinas de competição, tá? E rotinas vão encontrar vários aspectos, até mesmo de técnicas que você vai poder estar aplicando no dia lá da competição para evitar isso, de regulações emocionais, sabe? De ansiedade. Então, existem vários caminhos que vão entrar dentro do estabelecimento de rotina e também do planejamento. Como assim o planejamento? Planejamento para, se acontecer uma situação inesperada, algum problema com a arbitragem, o que eu vou fazer? Pode acontecer. E aí? Como é que eu resolvo? Tipo, sei lá, um brinco, recente, sei lá, tipo um brinco, um atleta estava com um brinco e não podia, e a competição mudou a regra, ele ia atrapalhar, e o brinco não estava saindo, tipo, pô, se ele deixar aquela situação, que é uma situação possível, abalar, já era. Então, muitas vezes o atleta tem que ter essa capacidade de enfrentar situações adversas que são inesperadas, mas tem muita gente que pode vir a acontecer. Já aconteceu uma vez com alguém ali e tal, por que não prevenir? Por que não pensar no plano para resolver ela? Eu sei que é pensar um pouco longe demais, às vezes pensar para algo que nunca vai acontecer, mas é necessário. Tá certo? Dica 3. Permaneça concentrado no presente. Isso aqui é uma dica até que vai associar com outra pergunta que eu vou responder mais na frente. Gente, a competição, ela acontece no presente. Ela não acontece no passado, ela não acontece no futuro. A competição tem que ser vivenciada no presente. Se sua concentração não está no presente, onde é que ela está? Eu não consigo ficar concentrado. Eu não consigo ficar concentrado, Frank. Cara, às vezes você não está nem presente. Como é que você vai ficar concentrado se você não está no presente? Faz sentido? Eu sei que te parece uma parada meio até confusa, né? Mas você precisa ficar concentrado no que tem que fazer, na tarefa a ser realizada, no momento presente. Ah, eu só vou... A arte marcial eu vejo muito isso. Vai ter 4 lutas. O cara já está pensando na final, com quem vai lutar e no momento que subir no pódio. Se for usar isso como fator motivacional, ok. Se você usar o pódio e esquecer de ganhar a primeira luta, esquecer que tem que ganhar a segunda, esquecer que tem que ganhar a terceira, esquecer que tem que ganhar a quarta, você tem que estar no presente. É no presente que o campeonato acontece. Ou você desenvolve a sua concentração e vivencia o momento presente, ou você, uma hora ou outra, você vai... perdi por falta de concentração. É uma coisa difícil, gente, mas existem diversas estratégias, principalmente de mindfulness, tá? Que é um tipo de meditação que faz com que você foque no presente, que são muito importantes. Então, você precisa estar desenvolvendo isso, certo? Concentração é no presente. Perfeito? Dica 3. Desenvolva um diálogo interno. Parece doidice para algumas pessoas, parece loucura, mas existe uma vozinha na sua cabeça que você precisa trabalhar com ela a seu favor. Quando nós conversamos com nós mesmos, fazemos o autofala, o diálogo interno, existem diversas palavras e termos para isso. Mas o diálogo interno, como eu prefiro chamar, é a gente utilizar aquela vozinha que tem na nossa mente para dar comandos no nosso dia a dia. Esses comandos podem ser comandos tanto motivacionais, comandos motores. Então, assim, um comando de foco, concentração, garra, força, são muito positivos
para a gente também trazer essa concentração para o presente. Como assim? Preste atenção, continue assim, se concentre de novo. É como se a gente desse comandos automáticos, a gente programasse nossa mente, tá? Isso tá, não gosto muito desses termos, mas a gente meio que programasse ali o momento de competição para, opa, preciso voltar para o foco. Isso, por exemplo, em esportes que tem um tempo muito grande, futebol. Gente, um atleta de futebol não fica 90 minutos do jogo concentrado no jogo. Ele vai dar uma viajada. Porque ele nem sempre ele tá em uma posição de jogo, entende? Então, assim, ele tem que ter essa habilidade de, em momentos específicos, eu preciso ficar concentrado, eu preciso estar presente, até para prever e montar uma jogada. Ou quando está principalmente com a bola nos pés. Mas, no geral, você não vai ficar 90 minutos concentrado. Ninguém tem essa concentração assim em momento de jogo para manter. Só aquele ponto, em momento específico, você tem que usar essa concentração ao máximo. E se você não consegue ter essa habilidade, pô, o diálogo interno é uma técnica interessante. De concentra. E isso mentalmente. Você pode até falar, mas é uma parada mental que você pode desenvolver e treinar isso. Frank, como é que eu treino isso? Em treinos. Ah, mas a competição é diferente. Primeira dica, simule condições de competição. Ou você treina o seu diálogo interno em momentos de treino, ou na competição você não vai conseguir usar. E tem vários, sei lá, o atleta que está viajando, eu tenho um que eu gosto muito que é o pare. Que, cara, imagina mentalmente a palavra pare piscando assim na sua cabeça, sabe? Pare, 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 pare. Entende? Tô viajando, para, volta. É isso. Pô, Frank, mas será que funciona? Tem que tentar. E diálogo interno é sempre interessante, sim, tem várias formas de utilizar ele, mas aqui eu tô falando para utilizar ele exatamente para o foco de concentração. Perfeito? Última dica aqui, tá? Dentro dessas 5 dicas que eu até montei, eu fiz uns vídeos comentando, mas só detalhando mais para vocês. Pratique visualizações, tá? E visualizações é uma técnica que é um pouco mais complexa, nem todo mundo consegue estar utilizando tanto ela. Normalmente, assim, no trabalho individual, ali, com atletas de preparação, eu não saio passando para todo mundo e também de início, assim, é muito difícil. Mas as visualizações, principalmente para momentos específicos, é muito interessante. O que é um momento específico, assim, da competição? São ações um pouco mais controladas. Então, um saque no vôlei, um pênalti no futebol, um lance livre, algum golpe específico, uma raspagem ali, tipo, específica também no jiu-jitsu, sei lá. Dá para se pensar em simular ela e para tentar fazer correções. Então, quando a gente aplica também a visualização para esse momento específico, a gente meio que pratica mentalmente ali um foco total dentro daquele movimento, um foco relacionado a cada detalhe daquele movimento. Então, a gente pode sim utilizar a visualização para se manter no momento presente, visualizações somadas à autofala, visualizações que vão simular situações de jogo, entende? Não necessariamente você precisa simular apenas no treino, você pode simular mentalmente também. É parte do treinamento mental a gente ter técnicas de visualização, tá certo? Então, essas são as 5 dicas, certo? Simule situações de treino, se concentre no momento presente, utilize diálogos internos, visualize e tenha rotinas de competição e planejamento ali para situações de distração. Essas são as 5 dicas para você estar melhorando ali, treinando a sua concentração para competições. Beleza, galera? Vamos para a próxima pergunta. Galerinha aqui, eita, só aqui foi embora um pouquinho, mas vamos para a próxima pergunta. Gente, como nesse formato aqui eu não estou conseguindo ver tanto a parte das perguntas ao vivo, então, naturalmente, vai ser um pouco mais difícil a gente estar mantendo, beleza? Mas tá certo. Mas vou ficar mais focado realmente nas perguntas aqui. E outras perguntas vocês podem estar mandando nesse formato que tem aqui de caixinhas. Para quem estiver ao vivo, tem um formato que você consegue mandar umas perguntas separado. Fica mais prático do que eu tentar voltar em todo mundo que está entrando. Tá certo? Então, quem quiser fazer perguntas, fica numa parte separada. Segunda pergunta que eu separei para vocês. Não me sinto motivado para levantar e fazer as coisas. Tá? Essa eu achei bem interessante, porque assim... E até tem outra pergunta depois que vai ter um pouco associada à motivação também. Eu trouxe esse foco um pouco na parte motivacional e de concentração hoje. Mas é o seguinte, não me sinto motivado para levantar e fazer as coisas. O motivo nos motiva. Eu gosto de pensar isso. A gente precisa de clareza no que a gente está fazendo. Por que você está fazendo algo?
Por que você está fazendo? Ah, não tenho motivação. Por que você está fazendo isso? É uma obrigação? Ok. Vamos tentar encontrar um motivo para isso. Ah, mas não. A gente precisa, de alguma forma, encontrar um motivo. Ah, é uma tarefa da faculdade. Por exemplo, para sua maneira geral. Cara, se você quer se formar, você quer passar naquela matéria, você tem que fazer essa tarefa, né? Olha o motivo. Você tem que trazer um motivo lá do que motivou você a fazer aquele curso. Se você não tem motivo para estar fazendo esse curso, aí a gente tem outro problema, tá? Então, é outra resposta. Mas, no geral, se você tem algo chato, por exemplo, como o treino de musculação, que eu vou querer aprofundar mais nisso, a gente tem que entender o porquê esse treino é importante. Tem que ter clareza disso. Mas eu não gosto, tudo bem. Mas a gente tem que ter clareza em por que você está fazendo aquilo. Então, assim, é sempre importante a gente encontrar o motivo de estar fazendo algo. A motivação, ela precisa de um motivo para acontecer depois a ação. Motiva, ação. Se você não tem clareza do que está te motivando, do porquê você está fazendo aquilo, dificilmente você vai ter vontade, você vai, quero muito fazer aquilo. No mínimo você tem que assumir o compromisso e ir na disciplina, mas a disciplina mesmo assim, você vai precisar de um motivo por trás dela. Você vai precisar criar uma motivação para isso, tá certo? Então assim, não se sinto motivado? Ok, por quê? Eu sei que não é a melhor das respostas, eu queria ouvir uma super dica aqui, mas vamos aprofundar nisso. Porque a segunda pergunta que eu separei, relacionada à motivação, foi bem assim. A pessoa botou um comentário. Eu me sinto cansado de fazer musculação, mas preciso para evoluir. E a pessoa falou que era do jiu-jitsu. Mas isso serve para todo mundo, tá? Eu vejo que muitas vezes os atletas têm essa dificuldade, porque, você já tem muito treino, às vezes, ali, técnico, tático, etc., é cansativo e naturalmente é físico também. E fazer uma academia se torna algo um pouco mais maçante. Entende? Não é algo que você sente tanta disposição assim. Porque você já está desgastado por diversos motivos, já está na correria. E a academia mais aí é um pouco desgastante, às vezes até deixa você mais cansado ali, meio machucado em si por conta realmente da recuperação do treino. Desculpa. Para ir para até pro seu treino normal, vai ter afetar um pouco o seu desempenho em treino também, tá certo? Então, naturalmente eu entendo por que isso, mas vamos lá. A gente nem sempre vai estar disposto, certo? Nesse sentido de eu preciso ir no treino, mas a gente também vai precisar encontrar o motivo para isso. Então assim, qual seria o passo a passo? Primeiro, quais os benefícios do exercício para você no seu desempenho? Então vamos lá. Benefício físico. A gente pode ganhar massa, você vai perder peso, por exemplo, dependendo do que você está planejando. Você também, até anotei algumas coisas, pode melhorar a sua saúde, tá? Ah, mas eu sou atleta, mas não é porque você é atleta, sua saúde está em dias, às vezes você precisa fazer algum fortalecimento, que também vai fazer o quê? Prevenir lesões, aumentar a sua resistência de certa forma. Então, o exercício somado à preparação ali esportiva pode trazer benefícios físicos importantes para você, que é o objetivo principal, né? Mas, gente, vamos pensar também, benefícios mentais. Redução do seu nível de estresse, de ansiedade, tá? O exercício, especificamente a musculação, vai trazer. Vai te ajudar também na questões de sono, tá? Isso também vale até pra gente que não é, certo, atleta, mas também vai dar esse ponto. Produção de serotonina, que vai ajudar nessa regulação do humor, naturalmente afetar também o seu humor no dia a dia, o estresse e a ansiedade. Então, tem pontos muito positivos da musculação, também na parte mental, assim como na parte social e comportamental. Porque a partir do momento que você começa a exercer esse comportamento de fazer exercício, você também relaciona isso à sua própria disciplina. Você vai criando essa capacidade de se manter focado, se manter disciplinado ali. Você pode desenvolver isso, tá, gente? Então, é muito interessante você fazer essa questão, essa junção, certo? Por quê? Entender os benefícios físicos, entender os benefícios mentais, benefícios também sociais, de pessoas que você vai interagir ali fora do seu contexto esportivo, tá? E é legal você também cuidar dessa parte social, é importante dentro da sua saúde, e a academia pode proporcionar isso, assim também como características e pontos da disciplina, beleza? Se você é novo aqui no canal, tá? Se você aqui também é novo aqui no Instagram, aproveita, segue o canal no YouTube, que esse vídeo vai estar disponível. Nossa, realmente estou sendo muito, beber água. Mas segue o canal aqui, já deixa a curtida, chegou até aqui, comenta. Cheguei até a metade da live, manda mensagem. Vou já para a segunda parte aqui da dica de como ir para academia, mesmo com preguiça. Bora lá. Segundo passo, você
já tem essa noção dos benefícios, então vamos criar metas. A gente precisa pensar em metas. Você precisa se desafiar um pouco. Então, coloque metas assim de desempenho para esses treinos físicos, de evolução, que vão ser somadas, claro, ao seu treino ali esportivo que você já tem. Mas se a gente começar a colocar essas metas, e minha garganta realmente está seca, a gente começa a cada vez mais ver esse degrau, sabe? As coisas se aproximando e a meta chegando nova em si. Então você vai tendo um sentido de evolução. Se você consegue ter esse sentido de evolução ali na academia em si, vendo a importância desse treino físico, e claro, uma meta que você associa ela a, por exemplo, o resultado que você vai conquistar, vai ser muito legal. Então, gente, tô com dificuldade com os treinos físicos para melhorar o meu treino, o meu esporte em si, tá? Minha vida de atleta. Entenda os benefícios, em seguida, coloque metas, coloque desafios para você realmente comprovar. Caramba, eu consegui bater esse peso, eu consegui evoluir minha força, eu estou percebendo evoluções no meu treino dia a dia que vieram a partir do meu treino físico. Então você vai ver diferenças no esporte, no sua performance esportiva diária ali. Por quê? Por conta dos treinos físicos, tá certo? Mas assim, é importante ter cuidado também de não sair colocando metas absurdas. Então é sempre importante, tá, gente? Busca um profissional, conversa com o seu preparador físico, conversa com o seu nutricionista muitas vezes, até mesmo com o próprio psicólogo do esporte em si, para você conseguir estar estabelecendo suas metas ali com um pouco mais de consciência, tá? Não sair colocando meta de qualquer jeito e ficar frustrado com um mês ali de treino físico, não evoluir no jiu-jitsu, não evoluir na minha velocidade em campo, sabe? Não evoluir na minha resistência, na minha explosão, no meu salto pro basquete, sei lá. Entende? Coloque metas que são realistas, então você estruture isso com base ali também com um profissional às vezes, se você precisar de ajuda, tá certo? Vamos lá, terceira. Franklin, não tô conseguindo ir pra academia, não tô com disposição, sei os benefícios. Gente, cria e procura um parceiro de responsabilização. O que é isso? Chama aquele amigo, aquela amiga, que precisa também, entende? Então, chama alguém para te ajudar, para fazer o compromisso junto, para vocês postarem, enviar a mensagem junta. Publica na rede social, eu tô aqui fazendo preparação. Isso é até legal pro atleta. Preparação física. Vou fazer preparação física 4 vezes na minha semana. Publica isso. Cria esse compromisso com você. Cara, eu criei um compromisso social com as pessoas que me seguem, com pessoas às vezes que se inspiram em você, tá? E você às vezes nem sabe, mas elas se inspiram em você como atleta. E você criou esse compromisso de vou treinar, fazer preparação física 4 vezes ali. Tá? Isso, gente, eu estou falando de preparação física, mas funcionando para vários aspectos, mas é porque a pergunta ela é muito importante. Eu vejo que é comum atletas terem essa dificuldade também. Isso, às vezes, é uma dificuldade mesmo da parte psicológica dele em si, de não tá encontrando motivação. Então, busca os benefícios, cria metas e busca um parceiro de responsabilização. Alguém que você vai estar compartilhando ali suas metas. Você vai procurar estar evoluindo junto, tá certo? Então, isso é muito importante, gente. E, claro, faz de alguma forma, pode ser online, pode ser presencial, mas busca de alguma forma criar essa parceria para cumprir um combinado. Então, se eu combinei com ele, não precisa nem colocar se eu não conseguir, eu vou pagar dinheiro, eu vou fazer algo. Não, cria um compromisso com a pessoa. Acho que isso é um ponto muito importante. Isso até junta caráter também, né? Então, já dá um up aí dentro da motivação. E por último, Franklin, já fiz isso tudo, velho, eu vou recomendar realmente você procurar um profissional da psicologia e tal, certo? Seja clínico, seja do esporte, para entender, velho. Às vezes é uma questão de saúde mental mesmo aí. Tem alguma questão por trás que tá além da motivação, certo? Às vezes é necessário, às vezes você não tá bem. Se você não tá bem, motivação vai ser de menos. Então, já é aquele ponto, porque nem tudo é performance, gente, nem tudo é rendimento. Às vezes tem algo de saúde que tem que ser prioridade. Então, entenda que nem tudo vai ser performance, vai ser metas, vai ser técnicas, sabe? Eu preciso ser motivado, disciplinado. Não, às vezes, cara, tu tá passando por uma parada que tu precisa realmente de uma atenção ali a mais. E eu coloco isso por último, tá? Não precisa sair correndo, marcando sessão com psicólogo. Real, às vezes não. Mas se não tá conseguindo seus benefícios, criei metas, estou me desafiando, criei um compromisso até com outras pessoas de estar evoluindo para isso. Eu tenho uma meta de uma competição que eu quero chegar bem, quero bater um peso, quero chegar mais forte, quero ver minha evolução no esporte. E mesmo assim, não tá rendendo, acho que você precisa procurar ajuda. Você tem que ter essa consciência também, tá? Então,
deixo essa orientação aí para vocês. Beleza? Ponto novamente para o pessoal que está assistindo ao vivo, tá certo? Perguntas, vocês colocam dentro aqui numa caixinha que tem, porque eu não vou conseguir ver depois quem está entrando, então tem uma paradinha de uma interrogação em algum canto aqui que vocês conseguem estar perguntando. E aqui também tem outro pessoal, é a mesma coisa, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu vou estar deixando aqui. Também eu me faço uma pergunta que eu posso estar respondendo depois, tá? Então eu vivo em 2 lugares aqui. Inclusive tem até um aqui. Como ligar o botão do foda-se e não ficar pensando demasiadamente em competições? Pô, legal, vamos responder. Vamos lá, novamente, né? Cara, pensar na competição, se você está inscrito nela e tal, é impossível, certo? Vamos pensar esse seu modo foda-se aí, mais ligado a uma questão de não necessariamente ser afetado por pressões externas. Se você vê um motivo para ir bem nessa competição, se você se inscreveu nela querendo e quer ir bem, cara, não tem isso de não pensar na competição. Só que o problema, muitas vezes, vai estar ligado à pressão que você está colocando nessa competição. Ah, eu tenho que ir bem, eu tenho que vencer. Pô, use isso como uma vontade, não como uma meta que eu só vou ficar satisfeito se eu vencer. Por quê? Pô, velho, às vezes você vai ter seu melhor desempenho, você vai entregar 100% e você não vai ganhar. Ah, mas você está dizendo que eu não tenho que ir com vontade de ganhar? Não, você tem que ir com vontade de ganhar. Mas não associe sua felicidade, seu bem-estar, seu resultado da sua preparação a vencer ou não vencer. Então esse ligar o foda-se, cara, nem sempre é a melhor opção, tá? Nem sempre. Você tem que ligar isso em relação a pressões que vão afetar seu desempenho. Mas você tem que ir com vontade. Ah, mas eu não quero ficar pensando tanto na competição. Cara, busca fazer outras coisas. Busca focar mais na sua preparação. E realmente se distrair um pouco. Mas é impossível você não pensar na competição. Mas como é que você está pensando nessa competição? Aí tá outra pergunta. Você está pensando nela de uma forma positiva, buscando melhorar, buscando se motivar? Ou você está pensando ela, tipo, cara, vai dar tudo errado, não sei porque eu me inscrevi. Então, realmente, nesse sentido de pensamentos negativos, é bom você buscar um pouco de estar lidando de maneira diferente com esses pensamentos, certo? Não é ter ou não ter os pensamentos, mas sim como você lida com os pensamentos. Faz sentido pra você, cara? Pense um pouco sobre isso. Você não vai apertar um botãozinho aí mentalmente, tipo, cara, agora a partir desse momento eu não penso mais de forma negativa. Não existe isso, pô. Ah, sei lá, fui num hipnólogo e ele apagou um pensamento, mano. Sabe, tipo, balela. Ele pode até usar alguma técnica e fazer isso, mas, cara, se aquilo tem um compromisso pra você, se você vê motivo pra estar fazendo aquilo, lembra que eu falando de motivação no instante? Pô, eu quero muito essa competição, eu quero mostrar o resultado do meu desempenho, do meu treinamento. Pô, me esforço muito, eu me dedico muito a isso. Não tem como você não pensar nisso. Tem, se você não se inscrever na competição. E mesmo assim você vai pensar, pô, deveria ter me inscrito. Então, não é sobre ter ou não ter pensamento, mas sim como você lida com seus pensamentos. Tá certo? Então, fica aí a reflexão para essa pergunta e valeu aí demais a pergunta enviada. Outra pergunta aqui também, do João. Eu tenho um jogo importante nessa semana, como devo me preparar mentalmente? Cara, busca revisar mentalmente ali quais são os seus objetivos, busca colocar metas realistas, certo? Não fica se cobrando de eu deveria ter feito algo, já está muito em cima da competição. Não fica com isso de, e se eu fizesse isso, pô, eu tenho que fazer isso. Não. Cara, é um momento agora de apenas revisar o que deve ser feito, de se preparar realmente ali para a competição que está vindo, de não chegar muito ansioso, não chegar muito nervoso, tá? Tentar formas de relaxar, de se distrair um pouco e focar apenas no que deve ser feito. Você não vai fazer mágica na competição, cara. Você vai fazer o que você treinou, ponto. Não, mas eu vou fazer um milagre lá, eu vou salvar a equipe, eu vou fazer uma jogada que eu nunca treinei. Cara, que viagem. Entende? Não tem isso. Ou você vai fazer o que você treinou e fazer bem feito, mostrar todo o resultado do seu treino, mesmo não vencendo, cara, mas, cara, eu me dediquei ao máximo, eu mostrei tudo que eu podia fazer. Ou simplesmente, não sei o que você está buscando nessa competição. Um milagre não vai ser, tá certo? Você pode até se superar em relação à sua performance, mas, cara, não vai acontecer nada que você não treina. Essa é real. Entende? Então, é aquele ponto. Eu posso até pensar e, cara, vou numa competição de basquete, eu vou enterrar. Cara, se eu nunca treinei uma enterrada,
Eu não vou conseguir fazer isso. Entende? Então, muitas vezes é sobre a sua expectativa sobre a competição. Ok? A competição está agora próxima. Apenas revisar mentalmente, descansar, chegar pronto, chegar realmente com um nível ali de regulação emocional ideal. Não é nem relaxar demais, nem ansioso demais. É um meio termo. E fazer o que tem que ser feito. A competição agora em cima, relaxa. É isso. Depois da competição, é aí que você revisa o que aconteceu, busca pontos de melhoria. Mas a competição nessa semana, não tem o que fazer, cara. Tipo, não tem, vou aprender algo novo, não. Tá? Não é igual o filme, sei lá, do Karate Kid, por exemplo. O cara aprende uma técnica ali, treina uma vez ela e usa no final da competição e salva tudo. Você pode até tentar aprender algo novo, mas o ideal mesmo, vai no que você já sabe. Faz o que você já sabe fazer. O novo específico que você não tem tanta confiança, deixa para usar realmente, não tenho como vou usar isso. Tá? Tenha ferramentas, mas sempre vai ter uma ferramenta que você prefere mais, certo? Tem outra pergunta aqui. Quando a luta esquenta ou aperta, eu quero fugir. O que eu faço? Às vezes demonstro cansaço. Pergunta legal. Em relação a isso, cara, é muito ligado a um momento que você não tá na vantagem, né? Então, pensamentos de dúvida, pensamentos de eu quero fugir, de se esquivar daquilo, é natural. É um pensamento de sobrevivência. Imagina lá seus ancestrais, homens da caverna, então, vamos matar um leão. Beleza, juntou lá uns 8 caras, vamos matar um leão. Só que aí começa a batalha lá contra o leão e vocês têm um planejamento, às vezes não planejou tão bem, já foi embora os 4, foram de vala, e aí tem outros 4. Cara, eles vão, não, agora vamos lá com super coragem e vamos conseguir. Beleza, aí foi embora mais um, sobrou 3. E aí, vamos, sobrou 2. Você acha que esses 2 caras que sobrou, eles vão ficar? Vamos de novo? Mas estamos quase ganhando. Porque assim, você tá perdendo, mas também o cara, talvez você já tenha feito alguma coisa com ele, né? Machucou um pouco. Mas, pensamento, será que a gente deve fugir? No início, é bom que não aconteça. Mas durante a luta ele pode acontecer. Então, por isso que a pergunta é muito boa. Como eu vou lidar com isso? Isso está muito ligado a você realmente trabalhar aspectos como, por exemplo, o diálogo interno durante a competição. De conseguir se motivar durante a luta mesmo. De conseguir pensar rápido ali, sabe? E, sei lá, tem um momento de pausa dentro do sua arte marcial, da sua competição. Cara, nesse momento de pausa eu tenho que pensar rapidamente, tomar uma decisão, mudar meu planejamento e ir pra cima. E, cara, existem alguns momentos que talvez você tenha que desistir. Fernando, como assim desistir? Se você tá numa situação que pode, por exemplo, você tá lá numa chave de pé, no jiu-jitsu ali, e o cara vai quebrar seu pé. Você tem que bater, Se você vê que não tem pra onde fugir, você já pensou, você já tá com essa vontade, e cara, não vai dar, e na real, eu vou me machucar mais de estar aqui, não é feio se desistir, você tá se preservando também. Você tem que ter um pouco dessa noção de se preservar. Porque o cara, às vezes é a primeira luta do campeonato. Se vai que ele machuca muito o seu pé e você, eu ainda consegui ganhar, tá bom, a próxima você desistiu. Tem decisões que a gente tem que saber tomar também. E às vezes saber se esquivar e planejar novamente em outra luta é necessário. A gente nem sempre vai vencer todas. Mas, de toda forma, se você está numa luta e você, no meio ali, começa a ter uns pensamentos de dúvida, você tem que buscar estar trabalhando elas realmente no meio da luta. Certo? Mas é uma boa questão. É algo que você tem que buscar realmente estar desenvolvendo aí e se preparar. Franklin, mas cheguei lá e deu errado, cara. A gente sempre tem uma próxima luta para buscar estar trabalhando. E buscar estar entendendo. O que aconteceu exatamente? O que é que te levou a ter esses pensamentos? Como é que você lidou com eles na hora? E de pensar em alternativas. Tá? Por isso que a experiência em si, de competições, de saber depois parar e avaliar e analisar, é muito importante. Porque a gente vai começar a criar ali estratégias e naturalmente uma experiência não é só simplesmente bater e apanhar, mas também um jogo mental. Como você se prepara ali para a competição. Beleza? Teve mais outra pergunta? Eu gostaria de aprender a meditar. Como é que eu faço? A pergunta do João. João, a meditação é uma arte milenar, certo? Cara, existem muitos e muitos e muitos centenas / milhares de anos. Então,
existem diferentes formas de se meditar. Muitas vezes a galera não consegue meditar porque pega uma meditação pronta ali e tenta fazer e não funcionou e não deu certo, então uma vez já era. Existem diferentes estratégias. O que eu vou recomendar para você? A meditação, que até eu comentei sobre ela ali quando eu estava fazendo a resposta sobre concentração, existe a Mindfulness. M-I-N-D-F-U-L-L-S. Mindful. Não, L-L-N-E-S-S. Cara, eu acho que é assim, tá? Mas você escreve basicamente como eu falei, Mindfulness. Certo? Tenta escrever isso no YouTube. E você bota Mindfulness de 3 minutos. É uma meditação básica que dura 3 minutos e que vai ser interessante para você estar começando, certo? Porque ela vai ser rápida e ela é muito essa ideia de trabalhar o foco no presente. Então ela vai te ajudar a desenvolver muito sua concentração e você ficar no momento presente. Então assim, quer começar a praticar meditação? A que eu mais recomendo é ela, porque até tem evidências científicas de sua prática. Então é muito interessante. Muito fácil de estar utilizando, tem um tempo de duração muito bom e naturalmente você consegue até estar aplicando, sei lá, antes de uma luta, antes de um jogo, tal, que é curto. Você consegue aplicar mindfulness de diferentes maneiras, tá? E existe várias formas de estar lidando com a mindfulness no seu dia a dia também. Até recomendo, você pode fazer mindfulness durante a sua refeição. É uma parada bem da hora, vale a pena estar procurando depois, certo? Pessoal aqui, estão de boas, beleza. Vamos para a próxima aqui. Novamente, o pessoal quiser mandar pergunta, o pessoal que foi entrando depois, tal, pergunta na interrogação. Como funciona o trabalho com uma equipe que vem sofrendo uma série de derrotas? Essa aqui foi uma pergunta que eu acabei separando, que eu achei muito boa. Por quê? Gente, é importante a gente entender o histórico da equipe, como é que essa equipe realmente, o que aconteceu, se a série de derrotas vem de muito tempo, é recente, questões de gestão, questão de treino, de horários, tudo deve ser analisado. A equipe não está perdendo por nada, né? Simplesmente às vezes falta de técnica, de habilidade dos jogadores. Às vezes tem esse fator também, tá? Mas tem talvez alguns fatores às vezes que são necessários a gente estar entendendo. O que está fazendo a equipe agora sofrer uma série de derrotas? Pode ser um aspecto de preparação, de confiança, pode ser. Mas é bom a gente sempre fazer essa análise completa. E assim, buscar também entender demandas individuais, o que os atletas estão passando e também demandas gerais que estão afetando esses resultados. Então, olha aí a abrangência, o histórico da equipe, entender essas demandas individuais, que normalmente, sei lá, um psicólogo do esporte vai fazer entrevistas, vai aplicar escalas, para entender tantos os aspectos voltados para os profissionais atletas em si, como também para a comissão técnica, por exemplo. Então, isso é interessante ser feito e se pensar em planos de intervenções que vão ser focados exatamente nas demandas identificadas, para aí então a gente poder estabelecer metas, tá? Que vão muito além de resultados. Então assim, Franklin, a gente não pode estar resumindo, gente, o desempenho, eu estou falando comigo muito em terceira pessoa, mas é questão de explicação, mas a gente não pode resumir o desempenho a vencemos e fomos derrotados. A gente tem que entender que fatores estão influenciando isso. Tá certo? Não dá para resumir simplesmente a vencer e ser derrotado, vencer e ser derrotado. É importante entender todos os fatores que podem estar afetando isso também. Tá certo? Então assim, pensando em tudo isso, a intervenção para, tem uma equipe que está sofrendo uma série de derrotas. Não é simplesmente chegar lá e aplicar uma palestra motivacional. Tá bom? Fica a dica aí, para se algum gestor, alguém que é meio que treinador e tal, não resume a sua equipe, seus atletas não estarem vencendo, falta uma motivação aqui, certo? Tem outros fatores que podem estar afetando. Um exemplo mais claro, financeiro. Às vezes o atleta está ali no time e tal, o time está atrasando o pagamento, ou o pagamento não está sendo tão bom e a equipe realmente está conseguindo gerir tão bem isso, então são fatores aí que podem estar influenciando, tá certo? Eu tenho outras perguntas, minha gente, eu já respondi tantas da galera aqui, também a live já está tão longa. Só vou responder mais um aqui que foi do Ale. Como faço para me livrar da ansiedade? Sofro muito antes da competição. Cara, é interessante a gente estar buscando entender. Essa ansiedade é somente na competição, que ela aparece, assim, se destaca mais, ou já é uma ansiedade que você lida diariamente em diversas situações? Cara, só uma dica de ansiedade aqui, uma técnica específica para isso, se é uma ansiedade que está aparecendo durante todos os momentos de sua vida, melhor dica, busca uma terapia clínica, tá certo? Não é nem do esporte, eu indicaria até um clínico mesmo.
Eu quero buscar um esporte clínico, tá, pode buscar, mas às vezes até o esporte vai estar indicando você buscar um clínico, a depender do nível de sua ansiedade, tá certo? Porque se você não resolve a sua ansiedade no seu dia a dia, não é na competição que ela vai sumir, tá certo? Ela vai aumentar na competição. Então, esse é um fator importante. E da mesma forma, pô, Franklin, não, é uma ansiedade mais da competição, tá? O que você pode fazer realmente é buscar trabalhar o que está gerando essa ansiedade. Então, muitas vezes é a pressão que você está colocando na competição, a forma que você está lidando com alguns pensamentos, certo? A cobrança excessiva que você pode estar colocando em si. Então, assim, não tem como você se livrar da ansiedade, mas sim você lidar com ela de formas diferentes. Porque, cara, se você não tiver essa ansiedade, você meio que perde um mecanismo de sobrevivência. A ansiedade é um sentimento ali básico. Você vai precisar dela. E tu já pensou que a ansiedade pode te ajudar a render mais? A ansiedade pode até ser propulsora do seu desempenho? Ou você sempre lida com ansiedade como algo negativo? Mas isso eu estou falando mais de ansiedade pontual, ansiedade como uma resposta ali para a questão da competição. Se você está tendo ansiedade, que até ela pode ser patológica, tá? Às vezes não é, mas assim, a ansiedade está no seu dia a dia e que pode se tornar patológica, você tem que buscar um acompanhamento, um tratamento ali para lidar com a ansiedade, cara. Isso é normal. Porque se você não vai conseguir ter um bom rendimento se você não sabe lidar com a ansiedade do dia a dia. Beleza? E essa é a última pergunta que eu vou estar respondendo aqui, galera. Todo mundo que acompanhou a gravação, acompanhou a live, muitíssimo obrigado aí. Você que é novo aqui no perfil, segue no perfil. Você também que é novo no YouTube, segue o canal, curte, comenta, compartilha para algum amigo. Vocês também aqui que estão desse lado, eu vou dando tchau. Não sei como é que desliga vocês aqui. Na real até caiu aqui a câmera agora. Opa, tchau vocês. E a gente se vê em mais um Perguntas e Respostas aí no futuro. Talvez em condições menos drásticas, assim. Teve algumas falhas aqui, também eu olhei um pouco mais pra cá. Mas cada vez a gente vai tentar melhorar aqui a questão da qualidade mesmo das lives. Beleza, gente? Abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.